por exemplo, cantou aí um hino aí que fala que os olhos, como é que é? De fogo, como é que é? Aí logo o meu espírito já remete para o Apocalipse. Quando lá em Apocalipse fala que ele anda no meio de 7 candeeiros. Entenderam o que é adorar? É você absorver o que está sendo ministrado e deixar sua mente viajar na revelação da palavra. Isso é adoração. Que é possível às vezes eu estar e está por estar. Não, por favor, eu estou querendo dizer que às vezes nós condicionamos a adoração à movimentação. E muitas vezes a movimentação ela é automática, mas ela não parte do espírito. Está entendendo? Embora não é isso que eu quero pregar, mas eu quero explicar todas as vezes. Você nem conhece, por exemplo, pode cantar um louvor, pode cantar um hino que eu não conheço. Eu consigo adorar no hino sem conhecer, porque eu procuro absorver a palavra. O que a Bíblia diz em Romanos 12? Que nós temos que apresentar a Deus um culto que é racional. Racional significa o quê? Entendimento e compreensão espiritual. Então é aprender o segredo de viajar no que está sendo dito e absorver aquilo. Então, por exemplo, quando eu cantar um hino aqui, que eu não consigo cantar, eu não canto, eu estou aqui assim, mas procurando absorver toda a palavra, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Você traz para dentro de si, no seu intelecto espiritual, você traz aquilo que está sendo ministrado, e aquilo coaduna, funde com o teu espírito, e é exprimido para Deus em adoração. Vamos compreender isso. Eu sei que o irmão está cansado, que nós estamos cansados, mas vamos compreender isso, porque muitas vezes os nossos cultos são cultos normais, e o nosso culto tem tudo para ser um culto sobrenatural. O que é um culto sobrenatural? É um culto de entendimento espiritual. Amém? Amém? Quem quer ser abençoado nessa noite? Amém. Então diga: eu já estou sendo abençoado. Já estou sendo abençoado. E está mesmo. Amém. Diga assim: pastor, pastor, eu estou sendo abençoado. Estou sendo abençoada. Não é porque o Senhor está pregando, Não é porque o Senhor está pregando, porque o meu coração está aberto para Jesus, porque eu estou adorando aqui, eu estou adorando aqui. em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Agora tem que ser falou, hein? Amém? Irmãos, olha aqui para mim. Eu li um tempo atrás, já começa a pregar, tá? Uma matéria, não, por favor, eu sei que você está cansado, mas segura um pouquinho. Eu não vou demorar, eu não sou bobo, eu tenho que ser dentro do ambiente onde eu estou. Mas eu li há um tempo atrás uma matéria na revista Veja, e é provado cientificamente que todo ser humano que exerce a fé em Deus, ele vive mais, ele é mais equilibrado. Isso é provado, a ciência prova isso, que o homem que faz da oração estilo de vida, essa pessoa ela passa a ter mais equilíbrio, mais confiança, ela tem a autoestima elevada e ela passa a acreditar mais no seu potencial. Então era para toda a igreja de Jesus, então ser uma igreja que bombava, porque se tem uma igreja que ora, é a igreja de Jesus. Se tem uma igreja que tem fé, é a igreja de Jesus. E a ciência prova que quem ora, quem tem fé, quem condiciona a fé no Deus vivo, ainda que não vê, essas pessoas, elas são diferentes. Aí eu me pergunto, será que a ciência está falando a verdade? Porque eu milito no meio cristão, vai para 30 anos. Eu consigo perceber que as mesmas doenças, que as doenças psicossomáticas, que aquele que não tem Deus, tem acontecido da mesma forma na igreja. Eu consigo ver no meio cristão pessoas desequilibradas, pessoas altamente sem domínio próprio, altamente com problemas emocionais. Aí aonde que está o erro? Se a ciência diz que quem ora, quem tem fé, a ciência já não é nada espiritual, é a ciência provando que quem ora, quem tem fé, quem exerce fé em Deus é diferente, tem domínio próprio, tem equilíbrio. A ciência fala isso. Então era para todos os evangelhos serem pessoas plenamente equilibradas. Não era para ter depressão no nosso meio, porque a ciência fala que quem exerce a fé, quem ora, vive numa dimensão diferente. E olha que a ciência não está falando de nada espiritual. Então vamos entender isso aqui. Irmãos, quantos aqui tem Jesus? Levanta a mão. Tem Jesus, você tem Jesus mesmo na sua vida? Sabe como é que o profeta Isaías chama Jesus? Quando ele profetiza sobre Jesus, ele chama Jesus de Emmanuel.
Emmanuel, que significa Deus conosco. E numa tradução mais apurada significa o Deus Emmanuel, dentro do barco. O Deus não só com... Que a definição de Deus conosco ainda não é a definição mais plena. Mas a definição de Emmanuel não é Deus conosco. Ela aprofundada na raiz do original, ela significa é Deus dentro do barco. Então é Deus dentro de nós. Não é o Deus que eu encontro quando eu vou lá na igreja, não é isso não. Não é o Deus que eu vou buscar na quarta-feira, no domingo, ou quando eu estou no ambiente de oração, não. É o Deus que Ele anda dentro de nós. Agora Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, durante o seu ministério terreno, Ele falou assim, ó, Ele reuniu os discípulos, pregou e falou assim, eu estou indo embora, eu vou ser crucificado, eu vim para entregar a minha vida, eu vou embora, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei sobre vós a promessa do Pai. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, Ele virá sobre vocês. E Ele estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis e Ele habita em vós. Olha que coisa forte. A promessa de Jesus, Wesley, a respeito do Espírito Santo, foi mais profunda do que a própria presença de Jesus. Vou te dar a revelação. Não vou te dar mensagem preparada na internet, nem mensagem prefabricada, nem copiada. Porque enquanto Jesus andou com o homem, ele andou com o homem fisicamente, ele consolou o homem e ele assoprou sobre o homem. Mas até então, enquanto ele estava com seus discípulos, ele influenciou e marcou. Mas os seus discípulos só tiveram o Emmanuel dentro deles depois que o Espírito Santo desceu. Quando Jesus estava com ele, era o Deus com eles, Deus conosco. Quando o Espírito Santo desceu, já não era Deus com ele, era Deus dentro deles. Aleluia. Você pode achar que eu estou sendo louco. Hoje o privilégio nosso é maior que os dos discípulos. Não, pastor, eles viram Jesus. Olha como é que nós andamos na dimensão do ver, do tocar, do sentir. Olha como é que nós sempre relacionamos com Deus no âmbito da perspectiva dos 5 sentidos, visão, tato, paladar e audição. Porque enquanto Jesus esteve com eles, marcou a vida deles, mas a marca da plenitude só veio depois de Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, desceu sobre eles um vento veemente impetuoso, e foi repartida a línguas como que de fogo, e o Espírito desceu e batizou a igreja. Então deixa eu dizer algo para você. Quem tem essa compreensão de que tem Jesus, ela precisa entender. Eu falei, eu tenho, porque eu tenho que falar, eu sou crente, eu batizei, eu tenho. Mas veja bem, ter Jesus não significa simplesmente ir na igreja na quarta, no domingo. Ter Jesus é saber que Ele está dentro de nós. E Ele é um ser vivo, poderoso, eterno e Deus de relacionamento. Ele é Deus dentro do barro. Por que barro? Porque nós somos um barro, vaso de barro. Então agora, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, pastor. Então isso é muito forte, porque se o cristão tem Jesus dentro dele, se ele tem Jesus dentro dele, se hoje o Deus poderoso está dentro dele, essa pessoa não é simplesmente alguém que vai na igreja, que batizou um dia e fala que é evangelho. Essa pessoa é diferente. E quando eu falo de diferença, eu já não estou nem falando de padrão de comportamento moral. Eu estou falando primeiro, essência. Porque o que Jesus falou? Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água. Ele disse para a mulher samaritana: a água que eu tenho para beber, ela vai matar a sua sede. E além de matar a sua sede, ela vai gerar em ti uma fonte para a vida eterna. Amém. Então deixa eu te explicar algo aqui, meu. Pastor, então quem tem fé, quem ora, a ciência saiu na revista Verde, são pessoas diferentes, pessoas equilibradas, pessoas com autodomínio. Mas todos os evangélicos oram para ter. Por que não tem? Por que a gente vê evangélicos desequilibrados, evangélicos que se perturbam, evangélicos que vão na igreja, mas não conseguem compreender a presença do Deus conosco dentro dela? Pessoas que
Quando vem a luta, vem a tragédia, claro, somos humanos, eu sei disso, mas são pessoas que se desesperam, pastor. Por que hoje a doença do sangue, a depressão está batendo até dentro das igrejas? O que está acontecendo? Se Deus está, conversa, se Deus é conosco, se o Espírito da paz, da verdade é conosco, por que então que isso não se processa de uma maneira real? Simplesmente por falta de revelação, mais nada. E eu vou te mostrar isso aqui. Olha para mim, irmão. Qual que é a composição do ser humano? Veja bem, o ser humano é um ser o quê? Biológico, espiritual no corpo. E vamos definir isso no âmbito da alma. Ele é um ser humano biológico. Por que biológico? A nossa concepção, segundo a biologia, nós somos gerados quando há a fecundação, o processo de penetração do espermatozoide No óvulo. e aí gera uma vida. Nós somos seres assim. Estou falando do âmbito biológico. Agora o homem, depois, ele é um ser também psicológico. Por quê? Porque ele tem uma alma psicológica e psique, sentimento e emoções. A nossa alma dela reside as emoções. Então veja bem, o ser humano é um ser biológico, passou a existir. É um ser psicológico, que ele tem sentimento. Como diz Descartes, o filósofo, penso, logo existe. O ser humano tem uma essência, uma estrutura emocional, sentimental. Então o ser humano, ele é, olha bem, um ser biológico, psicológico, sociológico. Somos chamados para viver em sociedade em comunhão. E por fim, ele é um ser o quê? Espiritual. Então vamos entender isso aqui, irmão. Nós precisamos entender que quando Jesus falou assim, ó, eu vou deixar o Espírito Santo sobre vocês, vocês terão um Espírito Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não trabalha só no homem espiritual, não. O Espírito Santo quer trabalhar no homem biológico, na constituição humana do homem, do ser biológico, do ser psicológico, do ser sociológico, do ser espiritual. Então veja bem, quantas são as pessoas, irmãos, que têm doenças da alma, doenças psicossomáticas, doenças que a origem dessa doença, a origem dela, a raiz dessa doença não é uma doença física, ela está ligada no psique, na alma, porque a nossa alma é como um papel carbono. O carbono, quando você pressiona alguma coisa nele, ele vai liberar aquilo que foi pressionado nele. A alma é como um carbono, é como ela recebe algo e aquilo fica impresso nele. Aí eu vou te dar alguns exemplos aqui rápido para você entender. Quantas pessoas, irmãos, têm comportamento violento? Pessoas são violentas mesmo. E não estou falando de bandido, não, de assassino, não estou falando de pessoas que elas altamente se explodem parte da violência, ou tem problemas nessa área. Fatalmente você vai perceber que essa pessoa no seu passado, ela teve uma experiência traumática na área da violência. O estuprador, geralmente, numa proporção de 100%, 99% de quem é estuprador, quando na infância na sua infância ele foi estuprado. Um pedófilo, geralmente, na sua infância ele sofreu abuso sexual. Pessoas que têm comportamentos limitadores, que não conseguem ser sociológico, de envolver, de estar junto, de agregar. Essas pessoas têm históricos na sua infância de pessoas que foram podadas, que foram limitadas, pessoas que sofreram o chamado bullying. Hoje está em evidência o bullying, mas quantas pessoas vieram de um histórico de bullying? Então hoje o que acontece conosco? Nós falamos, eu sou crente, Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, eu sou desse jeito, eu penso assim, e muitas coisas que estão dentro de nós, na realidade nós somos resultado de experiências que começaram na nossa vida intrauterina, lá no útero da nossa mãe, que é a maior impressão que um ser pode receber quando ele ainda está sendo gerado lá na ação biológica, onde o feto já passa a existir. Tudo que a mãe passa, tudo que ela recebe, quer seja bom ou negativo, impressões boas, negativas, decepções, e tudo que ela é, tudo que ela recebe, aquilo é transmitido para aquele feto. Aí o que acontece?
nós então conseguimos perceber que muitas vezes nós falamos, eu sou livre, eu sou desse jeito, mas na realidade nós somos produto do meio. Na realidade existem coisas em nossa vida que não são boas, até mesmo ligada com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser. Na realidade, existem coisas em nós que às vezes eu nem falo propriamente de pecado, mas de coisas que somos, porque isso foi como um papel carbono imprimido em nós. Aí aonde que entra o Evangelho? Aonde que entra o Espírito Santo? Aonde que entra Jesus? Quando eu tenho um encontro com Jesus, o Espírito Santo começa agora a trabalhar nas áreas mais profundas do meu ser. O Espírito Santo não é para me arrepiar na igreja e falar em língua e dar pulinho e chorar e derramar lágrimas. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito consolador, é o Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a essência do ser e ele vai no mais profundo, no âmago do ser, para gerar cura e restauração em Jesus. Percebe agora que é fácil aceitar Jesus? Percebe agora que é fácil batizar e é fácil até orar, mas às vezes nós não permitimos o trabalhar de Deus no nosso ser. Porque o Espírito Santo, irmão, quando ele vem para nós, nunca pensa você, eu aceitei Jesus, pastor, parei de beber, fumar, pronto, sou crente, eu não estou prostituindo mais. Não é só isso, a obra do Espírito Santo não é só isso. A obra do Espírito Santo, irmão, é um processo, como diz a palavra de Deus, que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. No original, consolador significa ajudador. Então veja bem, irmãos, o que eu quero nessa noite passar para cada um de nós aqui? O que eu entendo que Deus quer nos mostrar nessa noite? Que o Espírito Santo em nós, ele quer trabalhar para curar todas as áreas do nosso ser. E que o Espírito Santo, essa é a função dele, revelar Jesus, nos convencer da fé, porque nós achamos, eu estou salvo e estou aqui nessa vida, vou morrer e vou para o céu. Mas só que a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, que a função do Espírito Santo é nos fazer parecidos com Jesus aqui na terra. E a bem da verdade, com o Evangelho pregado hoje, a visão nossa hoje, nós não queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos ter a nossa conquista, a nossa vitória, o nosso reinozinho, a nossa riqueza, o nosso poder e ir para o céu. Só que Jesus veio para trabalhar na nossa vida e para entrar nas áreas mais profundas do nosso ser e nos transformar. E eu preciso permitir que isso aconteça. Eu preciso permitir esse desencadear de Deus sobre a minha vida, para que esse processo de conversão, metamorfose, transformação aconteça. E esse processo não é assim, pá. Isso é um processo que primeiro, para você ser liberto em áreas que você não sabe que você está preso, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é revelar que você tem prisão naquela área. Porque tem gente que está me ouvindo aqui que você tem prisão, que você nem sabe aonde é a prisão. E eu não estou falando de demônio, eu estou falando agora de áreas que estão no seu psique, eu estou falando de doenças psicossomáticas, eu estou falando de prisões cadeias intrauterinas. Parece que eu tenho aqui, não sei se eu tenho, acho que eu tenho aqui, enfermeiro aqui, mas um pouquinho que eu vou falar, eu creio que ela tem esse entendimento. A doença psicológica, por exemplo, a mágoa, a raiz de amargura, o ressentimento, é provado cientificamente que produz pedras nos rins. Tem gente que o problema renal dele é um distúrbio que está ligado com o seu psiquiatra. Tem tanta mágoa, tem tanto ódio no seu coração, tanta revolta, que isso envolve o seu sistema nervoso e o seu corpo, as defesas do seu corpo, elas entram em conflito e começam a desenvolver pedra no rins, manchas na pele e outras séries de doenças e dores do corpo, dores de garganta, e uma série de doenças que está ligada com doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças emocionais. E a verdade é que existe isso na igreja, não tem conversa. E se a ciência fala que quem ora, quem tem fé, quem exerce a fé, tem equilíbrio, vive mais, é mais equilibrado, por que isso muitas vezes não acontece? Sabe por quê, irmão? Porque nós não acreditamos no fundo
que Deus está conosco. Eu estou pregando aqui, tem gente que fala esse negócio de Deus relacionar só com esse pastor aí, ó. Só com A ou B. Deus não relaciona, eu sou muito pequenininho. Deus escolheu os pequenininhos. Eu vou falar uma coisa, o crente mais fraco, se é que tem crente fraco, você é mais forte do que qualquer tipo de legião do inferno, no nome de Jesus. Eu estava pensando agora há pouco com o nosso irmão Vicente, de pai do Paulo, ele estava falando sobre percepções de coisas negativas. Tem ambiente, irmão, tem pessoas que chegam no ambiente, isso é fato, que a pessoa está tão carregada que as plantas murcham, seca a pimenta, porque isso é real. Mas nós geralmente pensamos, não, é macumbeiro. Tem gente que ela está tão amargurada, crente, que o ambiente que ela chega, ela infecta o ambiente. Não é que, mas a que está nela. Tem pessoas que têm evangelho, que não pensam assim, isso é uma mentira. Porque, irmão, pode ter certeza, a nossa alma tem energia. Quando Deus deu ordem a Adão para administrar o Éden, Adão não era espírito, Adão era alma. Adão era alma. E Deus falou para Adão, administra o Éden. Eu li um livro de Watchman Nee chamado O Poder Latente da Alma. Subentende-se que para administrar o Éden, Adão tinha um poder, uma dimensão diferente. A nossa alma tem um poder, porque na alma reside psique, sentimento. Tem gente que ela consegue odiar alguém com tanta ira, que ela consegue, com a sua ira, ela consegue ministrar influências negativas em outras pessoas. É onde que não é o caso, mas eu vou só arranhar rapidinho. É onde que a questão da bruxaria, projeção astral. Pessoas que trabalham com elas sabem como projetar a sua alma para perceber coisas em ambientes diferentes de onde elas se encontram. Irmão, nós não sabemos o poder que há em nós. A ciência mesmo declara que o homem só usa 10% da sua capacidade cerebral. Quando a gente fala de poder, a palavra poder no original é dunamis, dinamite, deslocação de ar, de molécula. O espírito humano em si tem poder. Por exemplo, aqui agora, eu estou liberando espírito para você. Então o que acontece? O que eu quero que você entenda? Qual é essa palavra que Deus está trazendo aqui no meu espírito? Que eu quero que você entenda nessa noite. Que todos nós que estamos aqui nessa constituição, resumindo espírito, alma e corpo. O homem é espírito, é um ser espiritual, e tem uma alma, sentimento e tem um corpo físico. Todos nós precisamos permitir o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa alma, nos curar, nos nossos sentimentos e emoções, você pode orar muito, você pode jejuar. É possível orar e jejuar sem dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar. É possível fazer um culto maravilhoso sem dar essa convicção que eu comecei a falar aqui, de entender o que é adorar, o que é buscar, o que é ministrar e ser ministrado. É compreensão espiritual, é entrega. Por que eu estou falando isso? Porque nessa noite eu creio que o Espírito Santo quer começar um processo de cura nas nossas vidas aqui nesse lugar. É um processo de cura que vai além de uma cura orgânica, física ou microbiana, mas é um processo de cura na nossa alma, nas nossas emoções, naquilo que nós acreditamos ou não acreditamos que temos. Por isso, veja bem, quando a ciência fala que a pessoa que ora vive mais, que tem fé, ela vive mais, a ciência está querendo dizer o seguinte: a pessoa que ora e confia na sua oração, porque o macumbeiro confia no trabalho que ele faz, porque o bruxo confia na ministração que ele faz, porque o mal acredita na profecia que ele profetiza. E às vezes nós evangélicos acostumamos com a liturgia do culto, fazemos estudos naturalmente, cantamos, até pregamos naturalmente, e não percebemos que esse ambiente aqui agora está saturado da unção do Todo-Poderoso. Deus está aqui. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui para nos abençoar, nos curar, nos libertar, nos renovar e nos transformar. Irmão, nós às vezes não temos noção daquilo. Eu tenho o Espírito, irmão, o Espírito Santo é transcendental, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. Nós às vezes não compreendemos, nós achamos que tem Espírito Santo, é um chavão para falar: eu não posso ficar fora. Então eu tenho, pastor. Mas quem tem e deixa-se trabalhar por ele, a sua vida paulatinamente ela vai sendo transformada. Então eu digo para você nessa noite: a nossa alma, o nosso ser psicológico,
o nosso ser biológico, o nosso ser sociológico. Muitas vezes, irmão, o Espírito Santo não está tendo liberdade para trabalhar nele. É por isso que a gente vê ira, discórdia, desequilíbrio, doenças psicológicas, da mesma forma, pessoas vivendo perturbadas e falando que são batizadas no Espírito Santo, que servem a Jesus. Mas é porque essas pessoas não permitiram. Não é que essas pessoas são má, nem nada disso, mas porque não compreenderam. Irmão, Deus não é historinha não, Deus é real. Ele é o Deus de já. Ele trabalha na nossa vida, Ele muda o processo. E nós precisamos permitir Deus atuar em nós. O Espírito de Deus quer trabalhar na nossa vida. Olha para mim. Eu faço campanhas fora. Eu orei por uma mulher, ministrei por uma jovem, e ela tinha problema de gagueira. E quando a gente ministra, há uma diferença. Eu vou orar por cura e vou ministrar cura. Eu vou orar por libertação e vou ministrar libertação. São diferentes. Ministrar é preparar o ambiente para soltar aqueles que são receptivos e recebem. E eu me lembro que essa moça, ela caiu no chão, não endemoniada, é uma ação de Deus. Que não cabe a gente falar o que Deus sabe como agir, muito de forma grave. Mas o Espírito Santo levou ela num tempo que ela ainda na infância, o pai jogava ela para cima, brincando, ela novinha. Aí ela tomou um fôlego. E ela cresceu com um bloqueio na fábula, por causa daquele susto. Na rocha eterna, eu orei para uma mulher que ela tinha falta de ar. Quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela caiu, alguém lembra disso? A mãe dela caiu numa ponte, afogou, alguém lembra disso? Ela foi atravessar uma pinguela e perdeu ar. Porque a criança cresceu, problemas respiratórios. A origem daquela doença que entrou na criança foi o tombo que a mãe caiu dentro d'água e começou a afogar. Olha que coisa séria, irmão. Não é nada que às vezes a medicina não consegue detectar. Por exemplo, eu já conversei com psicólogos, e por favor, não estou aqui menosprezando ninguém, perturbados. E o psicólogo é um profissional para cuidar da alma das pessoas, do sentimento das pessoas, para trazer para a pessoa equilíbrio. Eu já mexi com um psicólogo perturbado, eu já tive essa experiência. Não estou desmerecendo. Só que o psicólogo ele estuda. É igual o teólogo, ele estuda. Estudar é uma coisa, é válido. Mas experimentar é outro nível. O Espírito Santo ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta. Amém. O Espírito Santo é médico. Aleluias. Escandalize se quiser, ele é dentista. Ele pode curar, ele pode operar sinais aqui nessa noite. Amém. Nós limitamos Deus. Então veja bem, irmãos. O Deus, o Jesus que nós servimos, Ele não é um Jesus para a gente ficar encontrando com Ele quarta-feira na igreja, domingo na igreja. Ele é um Deus real. E eu vou até te falar, Ele não é um Deus que tira só a maconha do cara, só a droga do cara, não. Ele transforma. O Paulo ri, mas eu falei com o Paulo que quando a gente veio para Jesus, Jesus pega o pitbull e transforma em pombo. Pombo, pomba. Porque a gente quando vem para Jesus, todos nós estamos, eu estou no processo de libertação, velho. Quem disse eu cheguei, o outro fala, eu não cheguei em lugar nenhum, eu estou caminhando no caminho, nós só vamos chegar nele à medida que nós transportar dessa vida para outra. Mas eu posso dizer para vocês, com todas as minhas almas, que tem coisas na minha vida que Deus mudou, não foi eu que mudei. Tem coisas na sua vida que Deus mudou. Amém. Agora, o que Deus já fez não é nada diante daquilo que Ele tem para fazer. Amém? Amém. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? Creio que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos aprender, não tenha pressa quando você entrar na presença de Deus, não tenha pressa de sair, não. Fica tranquilo, não estender a reunião, não. Eu já notou como é que as suas orações, Senhor abençoe meu dia, abençoe. Aí corre a semana toda, volta, quando lembra de orar, aí no domingo vem para a igreja e fala, preciso ouvir a voz de Deus, eu orando, aí vê os outros ministrar, vê grupo e tal, e aí você fica impactado por Emmanuel, que está com eles, que está com você. Mas o Emmanuel dentro, Deus dentro, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Amém? Amém? Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que é o seu maior inimigo aqui hoje? Não é o diabo. O seu maior inimigo é você mesmo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Não, pastor, o meu maior inimigo é as forças do mal. Não.
Porque as forças do mal, Jesus já venceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus ele expôs principados e potestades, despojou